No ar, boa noite. Está começando o programa Desvio Padrão, um projeto ainda despretensioso, de um bate-papo entre três especialistas em finanças que resolveram se juntar para conversar com você sobre finanças e algo mais, porque afinal de contas, dinheiro não é tudo, né? Então, nosso programa, a gente tem a ideia de que ele aconteça a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui pelo YouTube. E eu quero aproveitar para fazer uma apresentação desse time. Começando por mim, sou eu, o professor Arthur, eu sou professor da B3, professor da BCAP, da FECAP, da FIA, dou aula de finanças, sou formado em Direito, fiz pós-graduação em Produtos Financeiros de Gestão de Risco e mestrado em Administração com ênfase em Finanças. Apesar da formação em Direito, eu não advogo, meu negócio é mercado financeiro, e, enfim, é a parte que eu me especializei e que gosto muito, especialmente os fundos de investimento imobiliários. A gente vai ter tempo de conversar e se conhecer ao longo dos próximos programas. Completando o nosso time aqui, Fernanda Rogozic e Gustavo Cunha. Então, quem se apresenta em seguida? Posso começar, vai. Vamos lá, eu sou a Fernanda, trabalho com planejamento financeiro. Eu e o Gustavo temos uma empresa chamada FinLab, e a gente trabalha direto com pessoa física. Minha experiência também é dentro do mercado financeiro, sou formada em administração de empresas pela USP, e trabalhei minha vida inteira em banco. Então, passei por alguns bancos de investimento, de varejo, e de um ano para cá, eu e Gustavo montamos essa empresa chamada FinLab. E a FinLab faz o quê? Oi? A FinLab faz... Planejamento financeiro. A gente trabalha com planejamento financeiro para pessoa física. E temos um Instagram também, que é mais um cunho social da empresa, chamado Bom de Bolso. Então, quem quiser começar a seguir, ali a gente dá algumas dicas de economia, de como economizar o seu dinheiro, investimentos, enfim, são dicas leves, né? Afinal, o Instagram é para ser mais divertido que pesado. E, então, Bom de Bolso. Legal, Gustavo. Meu nome é Gustavo, né, eu trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro, em vários bancos também, inclusive lá no começo com a Fernanda. Né? Hoje a gente tem a FinLab de planejamento financeiro, né, que é a ideia é ajudar as pessoas aí na organização das suas finanças e investimentos. Dou aula na Bolsa, assim como o Arthur, aula de derivativos, mercado financeiro em geral, e sou formado em administração, em economia, fiz mestrado em economia, acho que tem uma longa história aí também na parte acadêmica. Então, acho que é um pouco isso. Vamos tocar o barco? Vamos lá. Hoje a gente se propôs a dois temas bastante distantes um do outro, né? Eu acho que a ideia aqui, que quando a gente começou a conversar sobre isso, Arthur, foi bem interessante, né? Que assim, acho que são dois temas que estão na mídia aí, um há mais tempo, né? Que é a história do Tesouro Direto, né? Tesouro Direto versus qualquer coisa, né? O mais comum antigamente, até hoje ainda, se for ver, é Tesouro Direto versus poupança. Né? Tentando tirar o pessoal da poupança para colocar no Tesouro Direto, que é um pouco do que a gente vai discutir, né? E a outra é uma coisa que apareceu, o negócio já tem algum tempo, mas de 3 meses para cá é impressionante o que tem de mídia sobre moedas, criptomoedas, moedas digitais, Bitcoin, chame lá do que for. Então, é uma coisa que acho que vale a pena a gente também conversar. A parte de Bitcoin, moedas digitais, eu fui bem atrás até para estudar como é que funciona nisso, até para entender a volatilidade, o que é. E eu dou aula de câmbio também, né? Então, assim, hoje você dá aula de câmbio sem falar nisso, vira uma coisa que parece que você está dando aula de câmbio com material de 3 anos atrás, né? Hoje todo mundo fala de câmbio, de alguma coisa, que você vê, e aí, como é que funciona o Bitcoin? É uma moeda, não é? Tal. Então, tem um pouco disso. Acho que a gente podia começar... Muitas dúvidas sobre Bitcoin, né? Sim, acho que tem muitas dúvidas. Eu tenho algumas também, para ser bem sincero.
né, mas eu acho que eu estudei bastante esses últimos temas, e a gente consegue discutir aqui com base em alguma base já. Mas acho que vamos começar pelo Tesouro Direto, que acho que é mais tranquilo. Vamos. Então, vamos lá. Eu acho que Tesouro Direto, para muitos, é muito simples, e para muita gente parece ainda bem complicado, né? O Tesouro, ele tem facilitado a vida das pessoas, o site deles está sendo mudado, tem sempre, assim, tem até alguns vídeos explicativos de como aplicar no Tesouro. Então, até eu vou compartilhar a tela, explicar um pouco a parte operacional de como aplicar no Tesouro, e depois a gente entra. Bom, e aí, tudo bem, eu fiz todo o processo operacional, mas ainda está meio complicado, porque ainda tem vários títulos, e qual título que eu escolho, quanto tempo eu tenho que ficar, tem carência, não tem carência, vale a pena, tem que esperar até o vencimento, posso resgatar, né? Uma das dúvidas é liquidez, ou seja, eu escolho um título que vence lá na frente, eu posso resgatar, não posso, vou perder dinheiro. Então, muita gente que hoje tem poupança, que está migrando para o Tesouro, tem um certo receio na questão da liquidez e na questão de segurança, né? Então, porque eu vou emprestar título para o governo, e se o governo quebrar, e se isso, aquilo. Então, vamos desmistificar um pouco tudo isso, né? Vamos começar aqui abrindo o site. Então, aqui, o site é www.tesouro.fazenda.gov.br/Tesouro Direto. Então, aqui, depois vocês podem explorar melhor, mas tem uma série de videozinhos e explicações bem simples de como funciona o Tesouro, né? Então, aqui, ó, a partir de R$30 já dá para começar a aplicar no Tesouro. Então, veja que é uma coisa que o governo tem lançado para, de fato, pegar grande parte da população, né? Então, não é só grandes bancos, grandes investidores, porque às vezes assusta, né? Vou aplicar no título direto, do Tesouro Direto, e dá aquele receio de que é um risco, para grandes investidores, mas não é. Com R$30 já dá para começar a aplicar no Tesouro. Entrando aqui, depois de explorar bem o site, tem aqui uma parte, como investir. Fernanda, a gente não está enxergando a sua tela, não sei se você queria compartilhar. Não está? Não. Ué, peraí. Agora sim. Foi agora? Agora foi. Então eu estava falando achando que estava com a tela, então deixa eu voltar aqui na tela. Então aqui é o Tesouro Direto, o site que eu falei, que eu comentei antes. E vamos lá, descendo aqui, tem como investir. Entrando aqui no Saiba Mais, ele vai explicar de novo, tem mais videozinhos do passo a passo. O que é importante aqui? A aplicação do Tesouro, você tem que fazer via uma corretora. Pode ser a corretora do seu banco ou pode ser uma outra corretora. Quais são as corretoras que estão habilitadas para você aplicar no Tesouro Direto? Tem aqui, conheça as instituições habilitadas. O que é legal comentar? Porque tem uma lista aqui grande com todas as corretoras. Tá? O que é importante aqui olhar? Normalmente, elas podem ou não cobrar uma taxa da instituição financeira, ou seja, já existe uma taxa de custódia do Tesouro, que isso tem que pagar, independente de qual corretora, e tem uma taxa da corretora, que ela pode cobrar ou não. Então, se você olhar aqui, essa coluna aqui, tá tudo zero. Ou seja, tem várias corretoras que não estão cobrando taxa. E eles ainda põem, não cobra taxa, não há cobrança. E depois começam aqui outras que já estão cobrando, e vai até 0,5%, 2% aqui. Tá? Mas 0,5% já tem alguma, 0,40%, enfim. Se você não tem apego a nenhuma corretora, eu sugiro escolher uma com taxa zero,
para começar a aplicar. Ou seja, se tem inúmeras aqui com taxa zero, eu acho que para um título do Tesouro não compensa você pagar a taxa de administração. Tá? Então, tem várias corretoras. Só um comentário, Escolhendo... aí, dessa lista é difícil achar a que não tem taxa zero, né? Porque tem quase 20 com taxa zero. Né? Exatamente. Tem grandes corretoras aqui. Para achar uma corretora que tem uma taxa diferente de zero hoje em dia. Praticamente as de banco, né? As de banco cobram alguma coisa, mas as corretoras independentes estão cada vez mais caminhando para não cobrar nada. Né? Exatamente. Deixa eu voltar aqui. Tirando da tela. Escolhendo a corretora, e aí existe toda a parte de cadastro na corretora, você vai receber uma senha, um número para começar a aplicar, e aí vem o segundo passo, que é onde aplicar. Como que eu escolho um título? Tem alguns meus objetivos para longo prazo, curto prazo, aí acho que o Arthur também pode comentar um pouquinho de como escolher. Só queria reforçar antes a questão que você falou do cadastro. O cadastro todo é feito na sua corretora. Ninguém vai procurar o Tesouro Nacional para fazer cadastro. Toda a parte burocrática é feita na corretora. Eu abro conta em uma corretora de valores e aviso lá, eu quero que me cadastrem no Tesouro Direto. Só isso, a corretora te avisa que o cadastramento está ok, e aí eu posso começar a investir. E para isso eu posso comprar do meu celular, se eu tiver um Android, comprar do meu computador, ou passar uma ordem para a corretora, ligar para alguém, pedir para alguém que faça isso por mim, né? Exatamente. E eu acho que é importante a questão de risco, que as pessoas têm medo se a corretora quebrar ou não, posso aplicar em qualquer corretora, ou seja, o risco é só no dia da transferência do dinheiro, antes de aplicar no Tesouro. A partir do momento que está lá no Tesouro, já está cadastrado. Se você entra no site do Tesouro, você já vê o seu título lá com o seu nome. Isso aí. E a respeito dos títulos, a gente encontra lá basicamente 3 tipos diferentes de títulos, né? Um pós-fixado, totalmente pós-fixado, um outro totalmente pré-fixado, e um que tem uma parte pré e uma parte pós, que é o Tesouro IPCA, que remunera IPCA, que é o índice de inflação oficial, mais uma taxa de juros. Se num primeiro momento isso parece complicado, hoje em dia, depois que mudou a regra da caderneta de poupança, pelo menos o Tesouro Selic é muito fácil de entender, porque ele passou a ser da mesma forma com que a poupança remunera. Só que o Tesouro Selic, ele paga o equivalente a 100% da taxa Selic, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é bem pouquinho mesmo. Assim, quando é menos, eu estou falando 99,8, 99,9. Então, vamos, por uma facilitação, dizer que ele paga 100% da taxa Selic. Enquanto a caderneta de poupança, ela paga 70% da taxa Selic. Então, fica fácil de entender a vantagem de migrar da poupança para o Tesouro Direto e fácil de entender esse primeiro produto, que é o Tesouro Selic. Ele é pós-fixado, a taxa Selic ela é calculada diariamente e todo dia, então, a minha aplicação vai rendendo. No Tesouro eu posso vender a qualquer momento, né? O que mais, Fernanda, sobre esse papel que você quer acrescentar? Não, eu acho que aí tem a questão, eles têm os vencimentos, né? Como que você escolhe o vencimento? E se eu resgatar antes do vencimento? Tem... Isso, então eu comecei pelo Tesouro Selic justamente porque essa não precisa ser uma preocupação a respeito do resgate antecipado. O Tesouro Selic, como todo dia ele vai rendendo um pouquinho, e é uma conta pós-fixada, quer dizer, é o meu valor inicial vezes a taxa de juros de cada dia. Então, eu posso resgatar a qualquer momento antes do vencimento sem me preocupar em sair com mais lucro do que eu esperava, ou com menos lucro, ou com prejuízo. No título pós-fixado, eu diria menor risco de mercado, mais segurança para o investidor. Os outros, os que têm componentes pré-fixados, aí faz diferença levar até o vencimento ou não. Então, o Tesouro pré-fixado é um mais simples de entender, ele tem uma taxa já pré-fixada, que é paga ao ano. Então, se você tiver com a tela aí, Fernanda, quanto que está pagando hoje um Tesouro pré-fixado? Espera aí, deixa eu voltar aqui.
Peraí que eu vou ter que... Vocês estão enxergando a tela? Sim. Agora, essa aqui não estava no script, deixa eu ver se está aqui, rentabilidade dos títulos. Aí. Ainda bem que eu acertei, hein? Vamos lá. Dá para enxergar? Porque é bem pequenininha o número, a letra aqui, né? Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Consegui, ó. Tesouro prefixado pagando 8,31, correto? Exato. 8,31, 2020, 2023, 9,57. E tem o prefixado com juros semestrais, né? 9,77. Porque esses não pagam os juros semestrais, né? Vão até o vencimento. E tem os títulos aqui, IPCA, que também tem o principal, que paga lá no vencimento, e com os juros semestrais. Então, que também varia entre 4,75, 5, 4,82. Eu sugiro que a gente programe uma próxima oportunidade para falar com mais detalhes, principalmente do Tesouro IPCA, como ele é precificado e por que ele pode oscilar. Mas queria, então, falar do prefixado para ficar mais simples nesse momento. Essa taxa que a gente está enxergando aí, 8,31% ao ano, ela é real, ela vai ser entregue para você de verdade no dia do vencimento. Se eu levar, então, até 2020, eu vou receber exatamente o equivalente a 8,31% ao ano. E se eu quiser ou precisar vender antes do vencimento? Então, nesse caso, eu saio a valor de mercado. E esse valor de mercado, ele muda à medida que a taxa de juros muda. E ela muda todo dia. No próprio Tesouro Direto, muda umas 3 vezes por dia. E aí, então, isso que eu sugiro que a gente depois prepare um material, um gráfico, para explicar melhor numa próxima oportunidade. Mas se a taxa de juro cai, o Tesouro valoriza, o Tesouro prefixado valoriza. E se a taxa de juros sobe, o Tesouro prefixado desvaloriza. Então, o importante que eu gostaria de passar já, sem ter um gráfico para te explicar melhor, é o que precisa fazer para investir no Tesouro e escolher os títulos? Precisa ter um pouco de planejamento, conhecer a característica dos títulos e se planejar. Porque os papéis que são prefixados, como o Tesouro prefixado e o Tesouro IPCA, que tem uma parcela prefixada, é importante que a gente só venda por conveniência e nunca por necessidade. Com planejamento eu faço isso. Eu tenho uma parte dos meus recursos no Tesouro Selic, que eu já entendi que eu posso vender a qualquer dia sem me preocupar, e a outra parte eu vou para um papel prefixado. E eu só vendo antes por conveniência, ou seja, se a taxa de juros tiver caído e com isso o meu título valorizou, eu posso escolher vender com lucro maior do que eu esperava, ganhando mais do que esses 8,31 que eu estou vendo na tela. Por necessidade, não, é melhor então ter uma reservinha lá no Tesouro Selic. Legal. Eu acho que basicamente de tesouro é isso, né? A gente sempre tem um monte de coisa para falar de tesouro, porque o assunto estende e as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes, sobre tesouro, onde aplicar, enfim, é tudo muito... É razoavelmente novo, né, para as pessoas. É um tema que a gente pode voltar várias vezes com vários pedaços, né? Hoje a gente falou de uma parte bem básica e um dia a gente pode fazer um programa mais avançado e mostrar um pouco da precificação mesmo, por que oscila, enfim. A gente certamente vai poder voltar a esse tema mais vezes, né? Deixa eu agregar só uma outra coisa aí também, Arthur, que é o seguinte, acho que teve uma discussão muito grande aí no mercado de poupança versus tesouro direto, né? Eu acho que a comparação, quando você vai fazer esse tipo de comparação, ela é muito fácil de ser feita com o Tesouro Direto Selic, que é o que você comentou, porque aí você vai comentar uma taxa de juros contra poupança. Ainda mais agora, que a poupança com esses juros vai mais baixo, muda a regrinha, né? Ela não rende mais TR mais meio, ela passa a render de 70% do Selic, que é praticamente 70% do CDI. Né? Então, você pode comprar um ativo que te rende 100% da Selic, ele claramente é melhor do que a poupança que te rende 70%. Né? Então, assim, essa comparação daqui para frente é até mais fácil de ser feita, porque antes ainda dependia de uma TR, que a gente sabia que a TR não ficaria acima dos juros, por conta até da regra de formulação dela, mas era mais difícil. Hoje é fácil, você aplica
Parece aquele programa de domingo que tem, que você ficava, vendava e falava assim, você quer trocar 70% por 100% do CDI? Aí a pessoa fala, não, é quase isso, né? Então, eu acho que aí virou quase, né, não dá nem para ver. Além da poupança, tem toda a dificuldade da poupança, né? Que tem aniversário, se você resgata fora do aniversário, você perde o mês inteiro, pode resgatar uma vez por mês. Eu preciso... Tem liquidez, você vende quando você quiser, né? Eu preciso fazer a lição de casa e reler a regra nova para ver se essa coisa do aniversário permanece, porque não faz o menor sentido, uma vez que ela seja pós-fixada, não precisa mais ter aniversário, né? Não deveria ter, né? Mas ela permanece, ela continua igual com os aniversários, ela só muda o indexador, em vez de CTR mais meio, é 70% da Selic. O resto continua exatamente igual. Então, esse é um detalhe importante para chamar atenção a respeito da poupança. Você pode resgatar qualquer dia, mas se resgatar sem ser no aniversário, né, na verdade é um aniversário de um mês, né? Se eu fiz a aplicação no dia 10 do mês passado, e se eu resgatar no dia 8 do mês seguinte, eu não tenho nenhuma rentabilidade, eu abro mão de toda a rentabilidade. Eu só tenho a rentabilidade do mês se resgatar no dia do aniversário. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, além de toda a parte da rentabilidade, a lógica da poupança também, de você só pode resgatar todo mês, acaba dificultando um pouco também a aplicação. Fernanda, mais alguma coisa sobre o Tesouro? Não, tem várias, né? Mas aí vamos deixar para a próxima vez e aí a gente conversa mais um pouco sobre o Tesouro, né? Eu acho que agora a gente pode passar para o famoso Bitcoin. O tesouro do universo, né? A coisa que mais valoriza no mundo. Acho que eu vou começar, então, até com isso, né? Acho que um gráfico do Bitcoin. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, que a gente tem... Eu vou colocar um gráfico mensal do Bitcoin. O Gustavo é fã do Bitcoin, né? Existem pessoas, há controvérsia sobre o Bitcoin, mas o Gustavo está comprado no Bitcoin. Acho que eu gosto. Acho que a tecnologia é super importante. Como eu falei, como eu comecei a dar aula de câmbio, hoje em dia você tem que falar, né? Então não tem nem como sair disso daqui. Mas eu acho que tem os riscos também, né? Então acho que é bom avaliar tudo. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Então vamos lá. Aqui, ó, esse gráfico aqui mostra, aliás, esse site aqui, para quem quiser acompanhar as criptomoedas, que não são só Bitcoin, tem várias, ele é um site bem interessante em termos de preço. Eu coloquei aqui a semanal, tá, do Bitcoin, né? Então ele vem lá de trás, praticamente abril desse ano, ele não pega nem do começo do ano, mas o Bitcoin saiu lá de $1.000 para bateu quase $5.000, né? Então, ele ficou nos $5.000 e caiu para $3.200 assim em 2 dias. Né, em 2 semanas, principalmente esses últimos 2 dias, se a gente vai pegar aqui o diário, vocês vão ver que os 2 últimos dias foram dias bastante ruins, né? Depois, se quiser, a gente até entra um pouquinho de porquê. Mas o que eu acho em relação ao Bitcoin? Eu acho que o Bitcoin tem e terá um papel muito importante em termos de tecnologia no mundo, né? Tem vários estudos que mostram, começam a colocar ele como sendo tendo o mesmo efeito sobre sobre todos que a internet teve lá na década de 90, quando criaram os IPs, o www, toda aquela ideia que teve. Então, é o Bitcoin em si, na verdade, quando a pessoa está falando disso, não é o Bitcoin em si, né? A tecnologia por trás do Bitcoin, que é o chamado do blockchain. O blockchain foi uma forma engenhosa que descobriram de garantir uma custódia descentralizada, tá? Por meio de criptografia, por meio de um parâmetro parâmetros técnicos, aí, nem vou entrar muito nisso daí, mas você consegue garantir que aquele determinado negócio existe, essa garantia é descentralizada. Você não tem uma corretora, não tem um banco, não tem um cartório, não tem nada dizendo isso. O que está fazendo isso é simplesmente a rede de vários computadores que estão ligados à internet. Tá? Então, nesse sentido, esse blockchain ele pode ser usado para uma infinidade de coisas.
Tá, então, começa com a ideia da moeda, do Bitcoin, né, uma moeda descentralizada, criada lá, se não me engano, em 2007, por uma pessoa que ninguém sabe quem é, né, tem Satoshi Nakashima, ou Nakamura, que foi quem criou. Essa pessoa até hoje não se identificou, ninguém sabe quem é, né, mas tem um grupo ali de programadores que estava nas primeiras transações de Bitcoins que você consegue ver. A fama do Bitcoin, ela começa aí, né, a ideia do Bitcoin vem com uma coisa disruptiva em 2008, quando esse grupo de programadores começou a olhar e falar, esse mercado financeiro, com a crise que está tendo, está muito complexo, complicado, a gente quer uma coisa que seja totalmente independente. É uma ideia meio anárquica em relação à moeda, uma moeda criada de modo independente, que não tinha governo nenhum que administrava ela. Então, o Satoshi soltou um paper, né, descrevendo como é que deveria ser, e começou a fazer algumas transações entre esse grupinho ali de 6, 7 pessoas. O negócio começou a andar muito, né, durante ali 2013, mais ou menos, 12, 13. Aí começou a ideia do ruim do Bitcoin, né, começou a usar para muitas coisas ilícitas, né, num site famoso chamado Silk Road, que ficava dentro da Deep Web, que é a parte não organizada da internet, né, que chegou a negociar quase 2 bilhões de dólares de coisas ilícitas, e essa negociação era toda feita via Bitcoin. Depois o governo americano prendeu até o criador desse site, tem até uma discussão grande sobre isso. E aí depois, nos anos mais recentes aí, você começa a ter muitos até bancos e muitas empresas começando a abraçar a tecnologia do blockchain, né, que se manteve, né, durante esse tempo, pareceu bastante robusta. E aí, com isso, você tem até o Bitcoin subindo bastante de valor, né? Então, hoje a gente tem no mundo algo como, falam em torno de 3 mil tokens, que seriam moedas por volta de Bitcoin. Tem um site, deixa eu até compartilhar de novo aqui, tem um site que mostra o market cap e todas essas moedas. Esse site CoinMarketCap também, que é bem interessante, né? Então ele fala que o market cap hoje, isso aqui antes da queda do Bitcoin era bem maior que isso, né? Acho que era quase 150 bilhões de dólares aí. E aí tem uma infinidade, aqui ele fala de 866 moedas já existentes, né? As 4, sei lá, 5 principais hoje, né? Sendo que as duas com maior movimento são o Bitcoin e o Ethereum, né? Mas você tem o Ripple, o Bitcoin Cash, que foi um derivado do próprio Bitcoin, Litecoin, tem uma infinidade aqui para baixo de moedas, tá, que foram criadas. Em relação ao Bitcoin, acho que ele começou a ser bastante falado com essa alta que ele teve durante esse ano, né? Então, se a gente pegar aqui semanas, mesmo considerando essa queda que ele teve aqui, ele saiu lá de 800, 900 dólares lá atrás para 4.000, 3.300, que é o que está agora, 3.255 dólares, que é o que está agora. Assim, nenhum ativo que eu conheça teve essa valorização tão grande durante esse tempo, né? Então, isso aí começou a chamar atenção, e, obviamente, teve muita gente embarcando. Então, eu acho que isso chamou bastante atenção, e acho que isso que daí levantou e falou, pô, todo mundo começou a olhar e falar, preciso ter isso, preciso ter isso, preciso ter isso. Começou uma onda de compras. Uma discussão mais recente. Muita gente falando, isso é uma bolha, as coisas não são assim, né? Desculpa, Arthur. Essa alta chama muita gente por um lado, e por outro lado chama a atenção de gente falando, calma, isso é uma bolha, não pode ser normal uma coisa dessa. Com certeza. E acho que aí vem o meu ponto em relação a todas essas moedas. Acho que a tecnologia do blockchain é uma tecnologia que veio para ficar. Ela serve tanto para moeda, serve para cartório, serve para... até eu estava lendo uma análise esses dias bastante interessante, que ela é tão poderosa que a ideia ela é descentralizar tudo. Então, até coisas novas que vieram, que a gente acha, até eu achava e acho ainda que são tecnologias bastante interessantes, que eu uso bastante, como Airbnb, Uber. Esses dois casos, eles são casos de centralização de informação, né? Então, eles trabalham, eles centralizam, eles fazem o meio do caminho entre quem quer alugar um apartamento, uma casa, e quem tem a casa para alugar, ou quem tem um carro e quem precisa de locomoção. Então, assim,
ou blockchain é capaz de fazer um negócio descentralizado, você não precisa mais do Uber para fazer isso, você consegue conectar as duas partes, né? Então, você tem várias coisas assim que mudam, e não só de coisas passadas, como alguns exemplos mais comuns que você tem na parte de blockchain, é a parte de cartório, por exemplo, né? Por que você precisa de um cartório para testar que você tem determinado apartamento, né? Então, assim, você poderia estar isso aí dentro do blockchain e não precisaria voltar. Mas voltando só na parte de moeda, o que eu vejo em relação ao Bitcoin? Eu acho que a tendência do Bitcoin é efetivamente de valorização, mas como tudo que é novo, desconhecido, é uma volatilidade que é isso que o gráfico mostra, né? Então, assim, você pode estar de uma hora para outra perder 25%. Então, assim, não dá de forma alguma para você pegar um valor significativo dentro do teu orçamento e colocar nesse negócio. Não faz, não é quase jogar a roleta, vamos dizer assim, né? Então, ainda mais para uma pessoa que tem um nível de conhecimento sobre a tecnologia e sobre como funciona, menor. Para quem tem o conhecimento maior e coisa, aí a discussão pode ser outra, mas, assim, para o cidadão comum, não faz sentido. Agora, faz sentido, eu acho, ter alguma coisa hoje. Assim. Então, eu acho que alguma aposta de um valor que você não vai complicar o teu orçamento, vai complicar a tua vida caso você perca, acho que é saudável. Um outro ponto que eu tenho aqui também, é que é o seguinte, dessas todas as moedas, o Bitcoin foi a primeira, e toda a história mostra que, em geral, a primeira acaba não sendo a melhor, ou a que mais valoriza. Eu acho que não tem espaço para a gente ter 880 moedas. Não faz sentido, né? Então, assim, você tem lá 10 que tem liquidez. Pode ser que seja uma dessas 10. Agora, esse negócio muda tanto que pode aparecer uma moeda com a mesma tecnologia daqui 1, 2, 3 meses que vai ser a ganhadora de todas, né? Então, assim, com acerto, com uma tecnologia um pouquinho diferente em cima do blockchain. Então, assim, tem que tomar mais cuidado também, a gente tem que acompanhar, não é simplesmente comprar e ir para a praia. O Gustavo, o Marcos Alexandre, que é companheiro dos infinitos grupos de WhatsApp sobre investimentos e fundos imobiliários, está te fazendo uma pergunta aí sobre o fork do Ethereum. Eu nem sei o que é o fork do Ethereum. Essa é com você, meu amigo. Eu não vou me meter a responder isso. Esse fork, na verdade, é o seguinte, porque como é uma tecnologia descentralizada, você tem alguns momentos que o Bitcoin funciona com base nos mineradores, né? Os mineradores têm algumas regras dentro do programa, né? Então, assim, em alguns momentos eles discordam em relação ao futuro de determinada tecnologia. O Bitcoin aconteceu agora, você tem os soft forks, que eles chamam, que daí você acaba não tendo uma discussão, eles discutem, entram em acordo, todo mundo vai fazer em cima daquele mesmo procedimento, né? Quando a gente tem um hard fork, que é o que aconteceu, por exemplo, agora, a questão de um mês atrás no Bitcoin, é onde você não tem um acordo. E esses mineradores acabam, cada um, indo para um lado, né? O que foi o que aconteceu agora. Você tinha um grupo querendo que a tecnologia mudasse um pouco a parte de confirmações para que fosse mais rápida, e tinha um grupo que achava que devia manter como está, fazendo algumas pequenas alterações. O que aconteceu foi que se não teve concordância, se acabou criando duas moedas, né? Então, naquele momento, você teve com a mesma tecnologia, o Bitcoin, que já existia, foi criado o Bitcoin Cash, né? Quem tinha um tem outro. A ideia do Bitcoin Cash é que ele fosse muito mais ágil, muito mais rápido do que o Bitcoin normal. O que aconteceu, na verdade, é que eu fiz alguns trades de Bitcoin Cash, as confirmações são demoradíssimas. Então, ao passo que demorava para passar do endereço para outro no Bitcoin, coisa de 1 hora, no Bitcoin Cash cheguei a demorar 5 horas, né, por conta de capacidade computacional para minerar, né, que é o processo de registrar. E essa capacidade depende um pouco da popularidade, se eu não me engano. Assim, eu preciso de mais mineradores para ter capacidade de processar tudo isso? É isso ou não? Exatamente, acho que o ponto é esse, precisa de mais mineradores. Então, como a maioria dos mineradores acabou ficando no Bitcoin antigo, o Bitcoin Cash começou a ficar com muito poucos mineradores. E aí demora mesmo o processo de mineração e as confirmações demoram. Então, foi um pouco disso que aconteceu. Sobre esses forks que tem para frente, eu sendo bem sincero, eu sei que vai ter, mas eu ainda não sei o porquê ou qual que é a discussão que está tendo. Tá? Então, assim, eu não vou nem arriscar aqui falar alguma coisa,
para ver, mas o conceito de fork é esse. Eu precisaria dar uma olhada depois, eu posso depois responder diretamente para ele, mas agora eu não consigo responder, falar sobre o que é. Tá? Mas eu sei que vão ter mais, o Ethereum vai ter um até o final do ano, e o Bitcoin também tem um daqui até o final do ano. Eu tenho, assim, claro, uma opinião e muitas dúvidas sobre Bitcoin. Mas essa semana alguém do JP Morgan disse que o Bitcoin é uma fraude. Eu que não sou entusiasta do Bitcoin, achei que foi uma palavra infeliz. Eu não vejo por que achar que o Bitcoin seja uma fraude. Ele pode ser usado para fraudes, assim como o dólar é usado e o real é usado. Mas o Bitcoin em si é uma tecnologia. Quem falou foi o presidente mundial do JP Morgan, um cara bastante respeitado. Né? Então, acho que essa queda que você teve aí nesses últimos dias do Bitcoin, para mim, claramente teve a ver com duas coisas. Um foi a China apertando um pouquinho mais a parte da regulatória dos Bitcoins. Ela já baniu, de certa forma, a parte dos ICOs, que é uma outra coisa que depois a gente explica, mas que envolve moedas digitais. Né? E tem um boato, por enquanto, de que ela vai banir toda a parte de bolsas para se operar Bitcoin dentro da China. A China hoje é um dos lugares que mais tem operações de moedas digitais no mundo. Isso é uma coisa importante, Gustavo, assim, quem está assistindo não é diferente de quem está falando aqui. Acho que a Fernanda não é nem um pouco fã de Bitcoin. Eu sou muito conservadora, então Bitcoin para mim ainda vai demorar para começar nessa. Então, eu não vejo nenhum problema em relação ao Bitcoin em si, mas eu não sou um entusiasta porque eu acho a ideia por trás do Bitcoin, eu não acho ela moderna, eu acho ela antiga. A questão de não ter um governo central fazendo o controle monetário e tal, e até isso que você estava explicando do fork, que eu não sabia, me reforça um pouco essa ideia. Já que não tem uma coordenação central, de repente as pessoas brigam e cada um inventa uma outra moeda. Não fecha, na minha cabeça essa ideia não fecha. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: quem está assistindo, quem é entusiasta, ou quem é curioso e quem quer investir, ou quer comprar Bitcoin, eu não vejo isso como investimento. Eu vejo isso como um currency. Eu posso comprar euro, eu posso comprar dólar, por N motivos, e não necessariamente por um investimento. Quem quer comprar Bitcoin aqui no Brasil, como que faz? Acho que vale boa pergunta, bom ponto, Arthur. Acho que tem dois pontos aqui. A primeira é a preocupação em relação à legalidade, né, de Bitcoin. Você vai comprar Bitcoin, eu estou comprando uma coisa que é ilegal, que não pode e tal. Essa fase acho que a gente já passou. Tá? Então, quando a gente vai ver, hoje você pode declarar moedas digitais no seu imposto de renda. Tá? Então, tem um espaço lá que você já colocar no imposto de renda a quantidade de moedas digitais que você tem. Então, assim, a Receita, o Banco Central já entendem ele como sendo um ativo. Tá? Entendem isso como sendo um ativo mesmo. Eles não entendem como sendo uma moeda hoje, e é para onde uma parte dos bancos centrais estão indo no mundo, para entender como um ativo muito similar ao ouro, né, que não é uma moeda, mas é um ativo que tem características financeiras. Tá? Mas tem muita coisa desregulamentada, mas assim, ilegal hoje ele já não é, você já pode comprar. Como é que você compra? Esse Bitcoin é regulamentado aqui no Brasil? Alguns pedaços são, outros não. Como eu falei, assim, você já pode, no teu imposto de renda, você já pode declarar. No imposto. Né? Então, assim, ganho de dinheiro com Bitcoin, se você compra e depois vende Bitcoin e faz um lucro disso daqui, você já tem uma ideia aqui, acho que não é escrito, mas até onde eu vi já está meio indo por esse caminho, de que você ganharia capital como se estivesse comprando e vendendo um apartamento, um ativo, alguma coisa assim. Então, você tem que recolher lá o imposto sobre ganho de capital. Tá? Mas voltando ao que o Arthur estava comentando, onde você compra Bitcoin? Né? Então, assim, a ideia inicial do Bitcoin é que ele fosse uma coisa descentralizada, que você poderia trocar entre amigos. Né? Então, um amigo tem, outro amigo tem. Hoje em dia não é tão fácil achar amigos que tenham Bitcoin. Né? Então, assim, entre a população normal ainda não é. Tá? Mas o que você acaba tendo é algumas bolsas / corretoras onde você pode comprar Bitcoin. Aqui no Brasil você tem duas grandes já, que é uma chamada Mercado Bitcoin, né, e outra chamada Foxbit. Então você pode entrar no site dela, se cadastra, manda um TED de reais para lá e troca esses reais por Bitcoin. O curioso aqui
é que eu estava dando uma olhada nisso daí, essas duas corretoras barra bolsas, elas têm hoje, por volta, elas falam, pelo menos que elas têm hoje, por volta de 500 mil pessoas cadastradas que operam lá. Tá? A Bolsa de Valores do Brasil tem hoje, se não me engano, alguma coisa de 600 e poucas pessoas que têm ações no Brasil. Né? Então, ok, você tem lá uma duplicidade, que tem gente que tem conta nas duas bolsas de Bitcoin, tudo, mas caramba, né? Já é bastante gente. Então, assim, já é um negócio que já tem uma certa atração, não é um negócio completamente novo que está começando. Né? Então, acho que é isso. O ponto seguinte, acho que já é legal, já pode comprar, você consegue declarar na imposto de renda, declara ganho de capital se você comprar e vender. Eu acho que é isso. E aqui no Brasil, você entrar e cadastrar nessas duas bolsas, tem mais outras bolsas, tá? Essas são as duas que eu conheço, que tem bastante volume, entra lá e compra, como se você estivesse comprando qualquer ativo. Então, é fácil. Mas tem alguns pontos em relação, que eu diria, em relação à segurança, né? Porque você vai receber o Bitcoin, na verdade, você recebe o que eu chamo de uma sopa de letrinha. É um número desse tamanho, assim, com um monte de hashtag e tal, é um número enorme. E esse número você não pode perder de jeito nenhum. Ou a senha para ter acesso a esse número. Né? Porque se você perde esse número, ou a senha de acesso a esse número, bal, Bitcoin. Você não tem mais nada. Né? O Bitcoin é entendido como sendo papel moeda. Né? Você tem lá o papel moeda. Se você perdeu aquele papel moeda, ou aquela senha, no caso de acesso àquele papel moeda, já era. Você não tem. Então, você precisa tomar muito cuidado em relação a isso, para que você não tenha, não perca. Né? Acho que é isso. Mas hoje é incrivelmente fácil você comprar Bitcoin por essa bolsa. Só um cadastro, como se faria em qualquer corretora, e comprar. Outro assunto para a gente revisitar em outras oportunidades. O Newton tá comentando, o Newton Souza, que em países da Europa e da Austrália, nos Estados Unidos, já tem regulamentação e está muito avançada. Vai assim ao encontro do que eu falo, que eu não vejo nada muito novo nisso. A novidade do Bitcoin é justamente não ter regulamentação, não ter fronteiras e tal. Eu enxergo a criptomoeda como uma troca de tecnologia. Eu vejo assim, existir o cripto real, o cripto euro, o cripto dólar, né? Mas essa ideia de uma moeda Woodstock, tudo vale e tal, isso eu não vejo muito como acontecer. Então, a regulamentação, se vier, é legal. A gente trocou a forma de escriturar moedas, né? Mas é um assunto bom para a gente tratar dessa maneira, assim, sem paixão e tentando encontrar fundamento, tentando encontrar explicação, né? Sim, concordo plenamente, Arthur. Eu tenho um pouquinho mais de dúvida de como é que vai ser o sistema financeiro para frente, sendo bem sincero, porque, assim, a ideia de uma moeda que você tem uma garantia na rede de computadores, que nem seria um Bitcoin, que é aceita no mundo inteiro, por todos os lugares, é uma ideia bastante atrativa, né? Adorável, todo mundo adoraria. A tecnologia para isso existe. Eu acho que hoje a gente já consegue fazer operações de comprar, por exemplo, alguém que tenha Bitcoin hoje consegue ir em São Paulo em alguns restaurantes e pagar em Bitcoin já. Não precisa trocar moeda, não precisa pagar cartão de crédito, não precisa de nada. Entendeu? E obviamente toda moeda, como é o caso do Bitcoin, ele depende de confiança e de aceitação. Né? Então, assim, o Bitcoin hoje, assim, você pegar todas as três coisas que uma moeda tem que ter, que é reserva de valor, fazendo isso hoje, né? Reserva de valor, meio de pagamento e ter uma aceitação geral. Então, assim, ele já é reserva de valor, meio de pagamento ele ainda é muito pouco, né? Não é todo lugar que você vai, mas se ele é uma reserva de valor, todos têm confiança, ele vira um meio de pagamento, aí virou uma moeda quase como se fosse uma moeda mundial sem controle. Agora, a minha dúvida daí é, se a gente entra num cenário desse, como é que vai virar? Como é que vai ficar a inflação? Como é que fica a política monetária? Né? Tudo que a gente conhece até hoje em relação a juros, a inflação, a controles cambiais e controles fiscais, vão ter que ser revisitados, né? E aí eu tenho uma grande dúvida de como é que ficará. Isso que na minha cabeça, assim, inflação, deflação, política monetária, isso é mais ou menos que nem querer mudar as leis da física. A partir de amanhã a gente criou uma tecnologia que não tem mais a lei da gravidade.
Essa é a minha opinião. A tecnologia, ela é fantástica, a ideia de uma moeda única é fantástica, mas ela já existe lá na zona do euro, e 19 países difíceis têm uma tremenda dificuldade de se entender em relação a ela, né? A ideia de uma moeda sem política monetária é que, na minha cabeça, não se sustenta. Mas a tecnologia, o meio de pagamento, tudo isso só, como eu disse, não acho que é uma fraude, nada disso, acho que é uma tecnologia válida. Só essa ideia de uma moeda sem controle monetário central é que eu acho nada moderna, para te falar a verdade, eu acho ela ingênua. Posso estar totalmente errado, mas... Acho que a gente vai ter, boa isso, a ideia aqui é ter bastante discussões e não obrigatoriamente concordar em tudo. O que eu acho é o seguinte, se a gente for ver, essa ideia de política monetária e inflação foi uma coisa que veio depois do padrão ouro, né? Então, a gente, nesse sentido, estaria voltando a um padrão ouro em cima de uma tecnologia, né? Porque antes do padrão ouro não tinha, todo mundo era ouro, eram as moedas de ouro que eram negociadas. Então, de lá para cá mudou bem nesses, sei lá, 200 anos aí, 300 anos que a gente começa a ter, talvez um pouco mais, que a gente começa a ter moeda. Então, assim, você teria uma tecnologia que faria com que a gente voltaria lá atrás e que mudaria toda essa parte dessa discussão de política monetária e inflação para frente. Acho que é só uma dúvida também, acho que a gente não consegue concluir isso tão cedo. O que eu acho legal é que acho que do jeito que a velocidade, a tecnologia, a implementação, as discussões estão acontecendo de uma forma tão rápida que eu acho que a gente vai conseguir ver. Isso vai ser o legal. A ideia do blockchain, pode ser que até as criptomoedas não deem nada, mas o blockchain já é uma herança que alguma coisa boa a gente vai conseguir aproveitar, né? Eu diria assim, já até falaria mais, essa ideia das criptomoedas, se a gente vai funcionar onde elas vão ser implementadas, vão ser globalizadas, etc., eu acho que isso aí a gente vai ver. Não é aquele negócio que vai demorar 50 anos, 100 anos, que é só os filhos vão ver. Eu acho que a nossa geração vai ver. Então, essa dúvida é muito legal agora que a gente está, porque assim, é uma discussão e se for, caramba, a gente vai estar vivendo um negócio que vai mudar muito. Eu acho que isso é legal. E o Tarcísio Mota Alexandre, que é o rei dos ETFs, principalmente lá fora, ele já está querendo um ETF de criptomoeda. Ele só diz que ele só compra quando tiver ETF de criptomoeda. Eu não ETF, o ETF que eu vi esses dias, ou foi uma estrutura de bonde lá fora? Eu acho que, se não me engano, acho que já está feito tem uma bolsa na Noruega que já emitiu um ETF com base em Bitcoin. Pronto. Amanhã o Tarcísio vai descobrir qual é esse. Posso até, depois que o Tarcísio quiser entrar em contato comigo, eu posso até ver, porque eu acho que eu li esses dias alguma coisa sobre isso. Deve ter um mês, mais ou menos, conseguiram aprovação numa bolsa, acho que não me engano, na Noruega, que eles registraram no ETF, e que aí você não precisa nem comprar moeda, você compra o ETF, é mais fácil ainda. E o Newton está fazendo várias considerações aí das opiniões dele, que tem exatamente o mesmo valor das minhas, o mesmo valor das opiniões da Fernanda e do Gustavo. São muito bem-vindas e, claro, não são nem mais nem menos do que as nossas. Então, ele está dizendo que o Bitcoin ele pode ser um novo dólar, né, como será aceito mundialmente, e que vai mudar, já que o dólar não tem lastro desde 71. Eu acho que é um paralelo, né, que você está fazendo, Newton, que o Bitcoin também não tem lastro, o dólar não tem lastro, então poderia acontecer normalmente. A diferença, se eu entendi o que a sua comparação, é que o dólar tem um banco central e o Bitcoin não tem. Essa é a minha dificuldade, não é a tecnologia, nada disso. É a ideia de uma moeda sem um controle monetarista. Até mesmo para lavagem de dinheiro, né? Sim. Não sei, me parece bem... Eu acho que essa é uma preocupação também, que acho que todo mundo tem, né? A lavagem de dinheiro. O curioso do Bitcoin é o seguinte, quando você está no mundo do Bitcoin, você não consegue saber quem é quem. Então, assim, se eu transferir o Bitcoin para você, que transfere para o Arthur, dentro do sistema você não sabe quem tem aqueles Bitcoins. Mas a partir do momento que alguém entra para trocar esses Bitcoins por alguma moeda, em uma bolsa, por exemplo, você vem aqui numa bolsa no Brasil e vende aquelas moedas e pega reais, essa bolsa aqui, ela também tem as regras de know your customer, de conhecer o seu cliente, toda aquela estrutura. Então, assim, ela é obrigada a saber quem está vendendo. Então, assim, ela faz lá o teste de quem é essa pessoa que está vendendo. E aí, acho que talvez a regulamentação vai cada vez mais ir para esse lado. Essas bolsas, sabem, o Bitcoin é interessante porque, assim,
ele tem todo o rastro, você consegue ver o rastro inteiro do Bitcoin por onde ele passou. Entendeu? Se em algum momento ele é transformado em alguma moeda, você consegue saber quem está transformando, você não sabe de onde que vem. Então, por exemplo, quando você teve acho que foi em maio, que você teve lá aquele caso das pessoas que travaram os computadores, que deu uma tela azul em computadores, que pediam para você jogar bitcoins lá numa conta X, uma sopa de letrinha X de Bitcoin, você conseguia ver em alguns sites quanto que foi depositado nessa conta X. Se não me engano, acho que era $130 mil que foi depositado para ele nessa conta. Então, assim, se essa pessoa pegar esse Bitcoin, pegar essa sopa de letrinha, for numa bolsa e vender, ela é obrigada a se identificar, e aí você acaba sabendo quem é. O que eles fizeram, na verdade, acabaram trocando esses Bitcoins por outras moedas que têm esse tracking mais difícil. Mas o Bitcoin, para quem quer fazer coisa errada nesse sentido, não é tão bom assim, porque ele deixa rastro. Outra dúvida minha, porque eu ouço muito falar de lavagem de dinheiro com Bitcoin, mas pelo pouco que eu entendo do blockchain, o blockchain deixaria tudo tão bem registrado que não entendo como lavaria. Esse é o ponto. Ele deixa registrado, a diferença do Bitcoin é que ele deixa registrado aquele código, né? Você não sabe quem é a pessoa que é dona daquele código. Acho que esse é o ponto em relação à lavagem de dinheiro que é mais complicado, mas assim, você tem o tracking. É que em algum momento você tem que regulamentar o dinheiro, né? Ou seja, ele pode ficar lá, Bitcoin, sem saber, mas uma hora, se você transformar ele em moeda normal, né? É que quanto mais ele passar a ser aceito, por exemplo, a Tecnisa é uma construtora que aceita vender apartamento em Bitcoin. Quanto mais ele passar a ser aceito e não precisar ser trocado por outras moedas, aí fica mais fácil, né? Do dinheiro sujo circular pela Bitcoin. Exato, aí começa a ficar mais complicado isso, né? Então... Bom, eu queria dizer que a gente passou o tempo que a gente estava imaginando e o papo, quando é bom, é assim mesmo. O tempo passa e a gente interrompe com vontade demais, né? Então, como a gente tinha feito uma pequena programação aqui, e como eu falei na abertura que a gente quer falar de algo mais do que dinheiro, porque a vida também não é só dinheiro, amenidades, eu queria saber, Fernanda, Gustavo, uma sugestão, um livro, uma série, alguma coisa que vocês estão vendo e que vocês gostariam de falar com o pessoal que está assistindo. Acho que eu posso até começar. O meu vai ser de blockchain e Bitcoin, né? Bom, resenha da Bolsa, né? Acho que é uma dica que a gente tem que dar, que a resenha da Bolsa tem um artigo lá sobre blockchain, essa última edição, né? Tem um artigo, a resenha da Bolsa tem um artigo bastante legal sobre blockchain, né? Até com uma entrevista lá, muito, muito boa. Né, mas meu ponto seria até uma coisa mais fácil. Tem dois documentários da Netflix. Né? Você tem um documentário chamado Banking Bitcoin, né, que fala sobre exatamente a história do Bitcoin, né, como é que ele foi criado, o comecinho do Bitcoin, os 2-3 primeiros anos lá, e a discussão do Sakamoto. Acho que esse é bem interessante para quem quer pegar uma ideia aí sobre ele. E o segundo é mostrando um pouquinho do lado negro ali do Bitcoin, que é um chamado Deep Web, que fala sobre a história desse site chamado Silk Road, que é onde foi negociado 2 bilhões em coisas ilícitas, utilizando, entre outras moedas, o Bitcoin. Vale a pena ver, é bem interessante os dois documentários. Bom, eu só para quebrar aqui um pouco a parte chata, então, eu ando vendo no Netflix Grey's Anatomy. Que é uma das séries mais longas, porque eu tô cansada de terminar a série e aí tem que ficar esperando 6 meses para ter a outra. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar uma que tem muitas séries e aí vou assistindo, entendeu? Eu tô desse lado de séries aí mais profundo, eu tô carente do Game of Thrones, né? Que, caramba, acabou agora e agora não sei lá quando vai ter de novo. Então, tá vendo que esse é um problema? Pega uma série que tem 18 temporadas, que aí não tem problema. Friends. Eu sou, assim, assistir série não é muito comigo, não sou muito inteirado disso. Ainda não. Chegou aí.
Olha quem vem. Mas eu vi recentemente no Netflix um filme chamado Dishonesty, que é um documentário em cima das pesquisas do Dan Ariely. Dan Ariely talvez seja hoje o maior nome das finanças comportamentais, né? O Daniel Kahneman é ganhador de prêmio Nobel e já deu uma tremenda contribuição, mas ele já está com seus 80 anos, já está tirando o pé do acelerador. E o Dan Ariely está com tudo aí nas pesquisas, não só de finanças, mas comportamentos como um todo, né? E ele tem uma parte da pesquisa dele que é sobre desonestidade. Eu acho interessantíssimo, cabe em qualquer lugar, em qualquer época, mas a gente está numa época do Brasil que a gente discute muito, o político é desonesto, tal. Dá uma olhada para você mesmo, que todo mundo é desonesto, e ele olha muito para isso, assim, até, e como tentar combater a desonestidade que é da natureza humana. Super recomendo, chama ou Dan Ariely no Netflix, já vai chegar até ele, ou Dishonesty, mas o diz entre parênteses. Vai ser legal. Se eu vou, se não vi ainda, vou ver. Legal. Mas eu comento contigo que acho que é bem... E é o que você falou mesmo, tem muita gente que a gente está vendo hoje, né? Com todo mundo sendo preso. Você olha para... Sei lá, vamos começar a falar de coisa ruim, né? Outra coisa, quem assistiu, gostou e quer entrar em contato com a gente, como é que faz? Como é que eu acho a Fernanda e o Gustavo na internet? Boa pergunta. Bom, a gente tem... Vai lá, Gustavo. Não, fala, vai, Fê. Não, Vamos lá, a gente tem um site da Finlab, www.finlab.com.br. Lá tem um e-mail, dúvidas@finlab.com.br, que vocês podem entrar em contato. E tem pelo nosso Instagram também dá para mandar um direct lá e a gente responde, enfim. E eu acho que, além disso, eu costumo falar até quando eu dou aula, que eu só não respondo é sinal de fumaça. Eu não consigo ver. Então, Gustavo CS Cunha, tá? LinkedIn, Facebook, onde você achar lá, se tiver, pode falar um oi lá, que eu não garanto que eu responda, que eu vou estar online naquela hora e responder, mas eu respondo. Chegou aqui o relógio, sabe? É aquela que fala assim, papai, já deu, chega de falar com as pessoas, quero que você... Bom, para quem quiser me achar por aí... A gente tá dentro da linha. Eu tenho uma página no Facebook que é professor Arthur Vieira de Moraes, prof.Arthur Vieira de Moraes, ou lá @Arthur V. Moraes, você chega até lá. Legal. Tá ótimo. Então, será que teve mais alguma... Sim, eu queria dizer o seguinte, como a gente se propôs a fazer a cada 15 dias, dia 28 tem de novo, ao vivo, às 20 horas, horário de Brasília, certo? Temas ainda não definidos, mas é isso, agradecer a você que assistiu, pedir que compartilhe o gravado, que vai ficar disponível logo em seguida, o link. Entre em contato com a gente, mande sugestões, deixe um comentário aí, sugira temas, e acho até que cabe, por exemplo, o Newton fez várias considerações sobre a tecnologia que ele está inteirado. O Newton, se você quiser participar de uma próxima, você entra aí e conversa com a gente também. É o primeiro de um projeto que é despretensioso, é para ser descontraído, claro que a estreia a gente não está tão descontraído como imaginaria ou gostaria, não é isso? Mas o que a gente quer é trocar um pouco com todo mundo, trocar com você que assiste. A nossa experiência maior, claro, é finanças, mas a gente quer falar de um pouco de tudo aí. Legal. Obrigada e espero que seja um sucesso o programa, né? Que tenhamos vários pela frente. Teremos. Primeiro de muitos. Gustavo, quer finalizar aí? Não, acho que é um pouco, vocês já falaram tudo, acho que é agradecer a todo mundo que assistiu, ou quem vai assistir depois no gravado, a gente vai deixar lá gravado no YouTube, é um projeto que a gente tem a ideia de fazer quinzenalmente, como o Arthur falou, discutindo sobre temas que são do dia a dia, né, que a gente tem preocupações que a gente tem, e é um programa colaborativo / participativo, então, quem quiser deixar dica, vir participar eventualmente sobre algum tema que a gente vai falar aqui, entenda que
que saiba também, vamos discutir, vamos colocar todo mundo para dentro, vamos falar todo mundo e vamos embora, essa é a ideia. Isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Gustavo, Fernanda, legal. E para você que assistiu, obrigado, boa noite, até daqui 15 dias. Obrigada. Tchau.